O novembro é marcado pela cor azul como mês de conscientização sobre a saúde do homem. Segundo especialistas, é preciso que o público masculino busque mudança de postura e faça visitas nos consultórios para melhoria nos hábitos, tanto na alimentação quanto na prática de exercícios físicos. Esse ano, em função da pandemia, pelo coronavírus, houve uma diminuição de acesso aos consultórios, né? Mas os pacientes, eles continuam, estão retornando, se nota, a partir que a gente está se acostumando a essa pandemia. De acordo com o especialista, é necessário ficar atento aos principais sinais. Homens a partir dos 50 anos podem perceber um pouco de dificuldade para urinar, devido ao crescimento da glândula prostática. Se sabe hoje que a avaliação para câncer de próstata, o exame preventivo se faz a partir dos 50 anos de idade, se não houver história familiar. Se houver história familiar, isso passa a ser a partir dos 45 anos. O câncer de próstata é o câncer mais frequente no homem, com exceção do câncer de pele não melanoma. Então, ele seria o segundo tumor mais frequente. Hoje se faz essas campanhas preventivas através de exames, né? E através do exame, da consulta periódica ao consultório. Essa consulta seria através do toque retal, que se consegue fazer uma avaliação, e do antígeno específico da próstata. E mais adiante também se faz através de ressonância magnética multiparamétrica de próstata e de pelvis, para a gente determinar o local exato do tumor. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, prevê que nesse ano o Brasil deverá registrar em torno de 69 mil novos casos de câncer de próstata. E o câncer de próstata ele é assintomático, ou seja, o homem não sente absolutamente nada. Ele leva de 5 a 12 anos para começar a sentir alguma coisa diferente na maneira de urinar, na vontade de urinar seguido, levantar várias vezes à noite, o jato urinário fraco, fino, às vezes sangue na urina, né? Então, ele leva de 5 a 12 anos. Agora, se o paciente fizer uma avaliação anual, em famílias que não têm história de câncer de próstata aos 50 anos, você pode detectar um câncer de próstata 5 a 10, 12 anos antes de aparecer o tumor. Os sinais e sintomas. Então, esse paciente, divinamente curado e devidamente diagnosticado, ele tem 90% de chance da vida dele ele ficar curado dessa doença. Segundo o especialista, há 5 décadas atrás, a média de vida da população era 50 anos. Atualmente, no Rio Grande do Sul, a estimativa está entre 78 e 80 anos. Para ele, os grandes vilões são o sal e o açúcar. Por isso, ressalta a importância de priorizar uma boa alimentação. Se você puder não usar sal, melhor ainda. E o açúcar, muita gente me diz assim, não, eu uso o açúcar mascavo. É a mesma coisa. A única coisa que ele tem a diferença, ele é mais marrom e o outro é branco. Mas o valor calórico é o mesmo. Está entendendo? Então, nenhum dos dois. Eu recomendo que ele use a sacarina ou a zero-cal, uma dessas substâncias que são muito boas e eles não fazem os efeitos colaterais que o açúcar está dando. Por isso que os refrigerantes estão caindo todos eles em moda. A gente hoje não deve... Aliás, outra coisa, os refrigerantes. Refrigerante é uma das causas que causa cálculos de rins. A alimentação acima da quantidade necessária ela é maléfica. Você tem que ter uma alimentação balanceada. Mas o que é alimentação balanceada? Me pergunta. É verdade. A pessoa tem dificuldade em saber. Alimentação balanceada é quando você usa o hidrato de carbono. O que é hidrato de carbono? Hidrato de carbono é a mandioca, o aipim, a batata doce, a polenta, o pão e a massa. Isso é hidrato de carbono. Então, você sempre que vai se alimentar, você vai usar um hidrato de carbono. Mas você não deve ingerir somente o hidrato de carbono.
Por exemplo, eu gosto de batata doce. Muito bem, mas tem que usar uma proteína junto.